Ei, riqueza! Bem-vindo a mais uma História do Céu, agora na energia de lua minguante, do dia 2 de fevereiro ao dia 9 de fevereiro, vivendo essa energia transmutadora da lua minguante em Escorpião. Então, bora lá comigo? Eu sou Camila Olivetti, sou astróloga, sou psicanalista espiritualista e trago aqui as configurações do céu e o que essas energias estão dizendo de acordo com a fase da lua, né? Qual é a pegada aí do momento para a gente ficar atento e conseguir colocar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas dinâmicas. Então, temos uma lua minguante, a última lua ali da fase, é uma lua de encerramento, de finalização, o próprio nome já diz, de míngua, né? Então, é de dissolução, de limpeza, de purificação, de deixar alguma coisa encerrar, né? De encerramento de ciclo. É a última fase de uma lunação. E quando ela acontece no signo de Escorpião, aí que isso fica mais acentuado, né? Porque Escorpião é o grande alquimista, o grande cirurgião do nosso zodíaco, e ele vai fuçar, ele vai investigar, ele vai ali no oculto, nos meandros, trazer à tona pra gente coisas que estavam escondidas, né? Alguns assuntos que são tabus, coisas que nós não queríamos olhar, ou das quais nós ainda guardamos mágoas, ressentimentos. Então essa lua minguante em Escorpião, ela vai mexer em algumas feridas, mas para que haja a cura, para que haja a renovação. Então essa semana, do dia 2 ao dia 9, vai ser normal a gente se deparar com as nossas sombras, com aquele lado mais soturno, mais sombrio, sombrio no sentido de você perceber alguns padrões seus de pensamentos e principalmente de emoções que você não acha tão correto, vamos dizer assim, né? Que você não gostaria, que você rejeita até de uma certa forma, mas que faz parte de você e que tá ali por algum motivo e que pode ser ressignificado, pode ser colocado e dado uma utilidade prática para ele numa melhor situação. Então não negue, né, os sentimentos, os pensamentos que vierem essa semana à tona, acolha, mas que entenda que ele está precisando trazer uma limpeza, uma purificação. Aqui é como se fosse um expurgo, né? Sabe quando o nosso corpo tá ali com algumas toxinas e aí a gente tá num momento de fazer um expurgo, ou expurga pela febre, ou por algumas erupções na pele, ou por algumas outras limpezas que nós fazemos no corpo, choro, né? Uh, e isso vai ser limpo, né? Depois vem o alívio da gente poder soltar. Então é uma lua ali que tá pedindo para que algo seja encerrado, algo seja finalizado, que precisa então desse expurgo, dessa limpeza, para que haja um caminhar para uma resolução, tá? E isso envolve algumas emoções que podem estar ocultas ou que você não queira olhar porque é um assunto meio tabu. Pode ser até algum assunto do passado, isso vai estar muito fixo, né? Muito aparente aqui nessa semana. Um assunto do passado que você vai pensar assim, nossa, de novo eu tô tendo que lidar com isso, mas saiba que é numa nuance nova. Você deu mais um passo nessa espiral da vida e você já tirou mais uma camada, então porque é uma lua de aprofundamento. Então pode ser que sim, situações, conversas, sentimentos estejam se apresentando essa semana, coisas que já aconteceram, coisas que você já vivenciou, mas que se apresentam numa nova roupagem, numa nova situação, mas que no fundo tem a ver com o mesmo sentimento, ou a mesma compreensão, a mesma consciência que tem ali por trás, que você já está pronto para dar mais um passo, para fazer diferente, para trazer uma mudança. E essa necessidade de mudança, de atualização, vem porque o Sol está em Aquário, né? Então a Lua está em Escorpião, trazendo esse lado mais de aprofundamento, da gente entrar em contato com essas águas paradas, né? Escorpião é um signo fixo de água, então é aquela água turva, aquela água parada e que a gente pode até ser um lodo, uma lama,
e dali a gente precisa renascer e trazer algo, né? Limpar essa água de alguma forma, decantar aquilo, filtrar, e aí cada um faz, né, a alquimia que lhe cabe. E o Sol está em Aquário, então ele pede uma libertação. E a Lua minguante é uma lua de liberações, né? Da gente cortar grilhões e quebrar amarras, ou ao contrário, né? Quebrar amarras e cortar os grilhões e se renovar, se reinventar, se atualizar, trazer um novo olhar mais livre, menos menos engessado, né? Que é o que o Aquário está pedindo, porque ele é o signo que fala desse novo olhar, de um olhar mais visionário, de um olhar para o futuro, atualizado e um olhar inovador, com fraternidade, principalmente com libertação, libertações de padrões. Mas não podemos esquecer que estamos dentro da alunação de Capricórnio. Então aqui o que está sendo modificado, atualizado? O tão famoso status quo, né, que o Capricórnio preza, a posição, o poder, o status, a reputação, né? Então aqui é um momento da gente olhar quem somos diante de alguma situação que precisa ser modificada, tá? E o chamado é para uma inovação, para que a gente não fique presos em padrões antigos, né? Ou ter que manter uma ordem social, uma ordem burocrática, né, por conta para não perder poder, sabe? Então aqui é abrir mão mesmo e poder encarar de frente essa zona cinzenta aí, essa zona meio obscura, para fazer os cortes. Então olhar para aquele assunto que está se apresentando para você e falar assim, bom, não dá mais para fingir que não tá, porque às vezes o Capricórnio ele faz de conta que não tá tudo certo, as coisas são assim mesmo, e para que se mantenham, né, as coisas no mesmo lugar, para que fique enrijecido, endurecido, ele mantém algumas ordens sociais que o Aquário já está dizendo assim, olha, não tem mais espaço para isso. Tá? E nós estamos caminhando, dia 9 de fevereiro, temos a lua nova em Aquário. Então, é para uma desconstrução, sim, daquilo que já não serve mais, que, né, já nos serviu e que agora não dá mais pra gente ficar do jeito que era, tá? Então, aproveite essa semana de lua minguante para fazer essas curas, para fazer os cortes que você precisa, seja cirúrgico, seja estratégico, investigue, né? Olhe para essa situação do passado com um novo olhar. Aqui vai ficar até pra gente, assim, coisas que nós estávamos sendo muito racionais, que pra gente já estava resolvido, ou que a gente já tinha se conformado, que é assim mesmo, minha vida é assim mesmo, essa situação é assim, não tem como mudar. E eu tava super bem, isso não me abala, isso não tava me atrapalhando na minha vida. E agora essa semana vai te cutucar e falar assim, ó, que isso aqui dói, né? Vamos olhar para isso? Vamos parar de fingir, né, de ser frio, calculista, controlador e tirar isso debaixo do tapete para assumir, para falar assim, putz, o quanto que isso mexe comigo de verdade, né? Porque só olhando e tendo essa compreensão de como a gente se afeta e como isso realmente importa em um âmbito emocional, é que você tá pronto então para falar, né? Falar, putz, não dá para ficar assim então, porque isso não vou fingir que eu não tô sentindo isso. Legal? Então é uma hora aí de investigar o que é que te dói e que você estava negando que dói, né? Essa lua faz um aspecto que a gente considera desafiador, mas é que eu vejo mais como um aspecto provocativo, com Urano e com Júpiter, falando assim que a gente precisa achar a medida certa para fazer as mudanças necessárias, que a gente vai precisar romper algumas coisas, cortar, né? Olhar economicamente, ecologicamente
para as nossas situações e saber assim, tá, qual que é a medida certa e a medida justa agora? Vou ajustar, porque às vezes a gente tá ou num excesso ou numa falta, ou numa negligência. Então, para que a gente possa direcionar os nossos esforços, os nossos recursos nessa cura, de fato, de forma mais ponderada. É isso que esse aspecto está pedindo da gente, tá? E ela faz aspectos bons, né? Primeiro com o Saturno. Então, se ela faz meio que um desafio ali com o Júpiter, falando, olha, tem excessos ou tem negligências, né? Que precisam ser olhadas. Com o Saturno, ela tá falando assim, você já tem maturidade e bom senso para entender os limites, né? Para que você possa ou avançar e superar os obstáculos que você não estava querendo superar, ou então colocar os nãos, né? Colocar os bastas, falar assim, não, aqui eu já estava me excedendo, tá? Saturno traz aí então esse comprometimento, fazer as coisas com responsabilidade, com maturidade, principalmente a emocional. E faz um bom aspecto com a Vênus. E Vênus está no signo de Capricórnio, né? Uma Vênus mais decidida, mais executiva, mais poderosa, que vai trazer um bom senso também nos nossos relacionamentos e falando que precisa, sim, de um envolvimento ali mais assertivo, vamos dizer assim, mais contundente, para que a gente possa, então, analisar toda essa situação que precisa ser modificada e encerrada, né, para fazer os cortes. E temos o Mercúrio e o Netuno que andam conversando aí, várias fases eles vêm falando, e geralmente Mercúrio com Netuno dá distorção, dá engano, dá mentira, mas eles estão fazendo um aspecto favorável. Então aqui eles estão me dizendo assim que está muito aberto para que a gente possa pensar, usar o nosso raciocínio, a nossa inteligência de forma madura para olhar assuntos do passado, para que a gente possa então compreender o quanto emocionalmente, psicologicamente nós fomos afetados por aquilo e poder resolver, né? Falar assim, tá, como que eu lido com isso, tá? Sem fantasia. Aqui é um aspecto de pé no chão, né? De olhar para as dores, ou para os sonhos, ou para as ilusões e desilusões de uma forma mais tranquila, mais prudente, mais cautelosa e ajudando a gente a resolver assuntos do passado, tá? Então pode ser que tenha aí uma conversa que precise ser colocada em dia, um documento, uma viagem, ou você se acertar com alguma pessoa ou com alguma ideia que você possa olhar com um olhar mais empático para um pensamento e uma crença sua que era o que estava ali distorcendo, destoando e causando essa dor que a lua minguante vem para reparar. Legal, meus amores? Essa é a pegada dessa semana, espero que vocês possam fazer essas mudanças, né, e que todos nós encontremos essas partes que já estão prontas para serem curadas, porque é uma lua de cura muito forte para que a gente ingresse, então, nessa lunação de Aquário, com todo amor, fraternidade, entendimento de que a gente pode fazer diferente sim. O Aquário abraça a diferença, o inusitado, o tecnológico, e que a gente possa então mudar a nossa ordem social interna, política, e parar de se escravizar ali em algumas posições que já não tem mais motivos de existirem. Legal? Então que seja uma semana de muita cura para você. Um grande beijo.